e a Funerária Nova Aliança, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do delegado de polícia, delegado de Açucena, Dr. João Luiz Barbosa e sua equipe. Ele falando desse homicídio do prefeito da cidade do NAC. Nós vamos então ouvir a participação do Dr. João falando desta situação. E nós vamos esclarecer então, ele repassando todas as informações desta situação, uma vez que ele é o delegado daquele município, estaria fazendo todo esse trabalho. Vamos então na coletiva aqui, doutor, falando desta situação, ele esclarecendo esse homicídio. Vamos lá então, a colocação. O que é que a Polícia Civil concluiu desse caso? Bom, pois bem, cumpre-nos informar, na condição de autoridade policial, de delegado responsável pelo caso, que foram 13 dias de intenso trabalho, de trabalho extenuante praticado pela Polícia Civil. E nesses 13 dias, encerradas as investigações, nós podemos afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que Marcos Alves de Lima ceifou a vida do prefeito Hélio Pinto de Carvalho de maneira qualificada, sem qualquer possibilidade de defesa da vítima, por motivo fútil, né, ceifando a vítima, ceifando a vida da vítima Hélio Pinto de Carvalho, inclusive premeditando os fatos. Né? Ele, naquele curto momento, ele premedita a possibilidade de matar Hélio Pinto de Carvalho no local do crime. No caso concreto, nós temos uma situação ali em que nós temos um loteamento formal existente, regularizado na Prefeitura do NAC, um loteamento informal, irregular, efetuado pelo autor Marcos Alves de Lima. E, no fundo, uma área pública municipal. Então, o loteamento do autor do delito, do autor do crime, ele é encravado, ele não tem acesso à via pública. A frente dele dá para os fundos do loteamento formal. Então, ele queria, naquele momento, ele tentou, naquele momento, fazer uma saída para a via pública utilizando-se do imóvel municipal. Ele queria passar pelo imóvel municipal para ter acesso à via pública. E o prefeito Hélio Pinto de Carvalho, em última análise, ali, ele faleceu, ele foi vítima de homicídio por não aceitar que o autor, Marcos Alves de Lima, tivesse acesso a essa via pública, a área pública municipal. Ele faleceu defendendo o patrimônio público do município do NAC. O Marcos Alves de Lima, na sua levantamento de vida pregressa, já havia proferido algumas palavras de baixo calão contra o prefeito da cidade. Ele era um vereador de oposição. Já havia esse crime de anonimosidade. Portanto, quando se inicia a prática do crime, né, a prática do delito, e ele desloca com seu cavalo, com seu animal em direção à vítima Hélio Pinto de Carvalho, né, ali, ele, ao esbarrar o cavalo, a começar a discussão, a efetuar o soco em direção à vítima, a descer do cavalo, quando ele desce do cavalo e começam a ser discussões, e ali esse clima vai aumentando, esse clima de animosidade, os empurrões que são feitos, ele, de maneira surpreendente, a palavra é, de maneira surpreendente, ele dá as costas para o prefeito, para a vítima, e grita em alto e em bom som: bate, Hélio, pode bater para eu te matar. Então ele premedita, já há um clima de animosidade, enquanto ele dá as costas para o autor e começa a se deslocar, tentando dar um ou dois passos, ele retira de uma pochete que estava na sua cintura a arma de fogo. A vítima, Hélio Pinto de Carvalho, recebe a informação de que ele está armado, a testemunha grita, corre Hélio, que ele está armado. O Hélio começa a desvencilhar, a correr, ele se afasta 8 metros do autor. Não há legítima defesa. Existiam agressões naquele momento. A situação já tinha, supostamente, já não há mais aquela situação de confronto. O Marcos Alves de Lima tem tempo para empunhar a arma, fazer a visada e efetuar 2 disparos de arma de fogo contra Hélio Pinto de Carvalho, que cai ao solo. Ele cai ao solo, é feito os 2 disparos de arma de fogo. O Marcos vai em direção dele, chega perto da vítima, que já está ao solo de bruços. A vítima vira ainda com vida, fica de face a face ainda no solo, né? Fita os olhos do autor, e o Marcos, de maneira surpreendente,
descarrega o revólver contra a vítima. Ele termina executando a vítima ali no solo. Então, o Marcos Alves de Lima, ele faz os disparos quando o prefeito já estava a 8 metros de distância. Aquele vídeo em que ele se apresenta na Delegacia Regional de Valadares, retira a camisa, mostra as cicatrizes supostamente da agressão do Marcos Alves, do prefeito Hélio Pinto de Carvalho, é muito forte ele dizendo, né? Eu matei ele porque havia sido agredido. Quando, na verdade, não é bem assim. As agressões já tinham cessado, ele já estava a 8 metros, ele estava fugindo, em deslocamento, correndo do autor, quando ele efetua os disparos de arma de fogo, ele cai ao solo, novamente ele chega até o autor e descarrega o revólver. Ainda, né, durante a execução do homicídio, ele termina de executar o homicídio, sai com a arma em punho já descarregada, ameaça ou persegue, intimida, impede o socorro da vítima, Hélio Pinto de Carvalho, ali no local dos fatos, monta novamente no seu animal, sai do local de crime, consegue uma carona até a sua residência e foge no seu veículo do local do crime. É feito todo um trabalho investigativo pela Polícia Civil, são 13 dias de trabalho ininterrupto, né? Nós conseguimos apurar durante todo o bojo do inquérito policial e conseguimos indiciá-lo, né, no homicídio qualificado pelo motivo fútil, a impossibilidade de defesa da vítima, haja visto que nós estávamos no loteamento, não havia obstáculo, não havia para onde fugir. A vítima não teve qualquer possibilidade de se defender. É um loteamento em fase de implantação, sem qualquer imóvel ainda construído. Ele cai ao solo sem qualquer possibilidade de defesa. Ele discute, o Marcos cria a atmosfera, premedita, além de que cria a atmosfera em razão da divisão dos imóveis ali. Além do que premedita, ele tem a possibilidade ali de fazer com que essa agressão do Hélio Pinto de Carvalho sirva de motivação para que ele efetue os disparos de arma de fogo. Em hipótese alguma, foi legítima defesa. Nós monitoramos as redes sociais da imprensa em geral e dos autores, da região em geral, desde a data do crime. Era muito comum que ao vocês postarem, né, as matérias que eram sendo feitas, vocês iam carreando a internet à medida que as matérias eram feitas, particulares, dizendo que mas ele agrediu, o prefeito agrediu, então ele tinha o direito de matar. Em hipótese alguma isso aconteceu. Em hipótese alguma, Marcos Alves de Lima tinha justo direito de tirar a vida de Hélio Pinto de Carvalho. Isso não aconteceu, não foi no calor dos fatos, foi após, ele executou a vítima, e em momento algum pode-se falar em legítima defesa, né? Aquele vídeo, embora seja muito forte, ele não é uma justificativa apta a criar uma excludente de licitude ou qualquer que seja outra excludente para o autor Marcos Alves de Lima. Doutor João, e com relação a ele ter pintado o cabelo, mudado o visual e deixado a região sem autorização da justiça, qual a avaliação que o senhor faz? Bom, pois bem, no dia 13 ainda ele é preso e no dia 14 ele é submetido a uma audiência de custódia, ainda em Governador Valadares. Nesse momento dos fatos, nem a Delegacia Regional, nem a comarca, o fórum local, e o Ministério Público haviam sido comunicados da prisão do autor. Tudo ainda se passava em Valadares e uma juíza que estava responsável pela audiência custódia, por ele ser primário e apresentar o endereço fixo, liberou ele em sede de audiência de custódia. Quando ele é liberado, ainda no domingo, por volta das 18 horas da tarde, ele empreende fuga. Ele não poderia fugir, ele tinha dado o endereço certo de Governador Valadares, ele empreende fuga e desaparece do local. Na segunda-feira, o Ministério Público representa pela mandado de prisão preventiva dele, pela prisão preventiva. A segunda-feira, ainda por volta de 17h30, nós deslocamos até o Fórum de Sucema, pegamos os mandados, e aí começa todo o esforço coletivo para conseguir a prisão, que é feita na terça-feira, pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na terça-feira de manhã. Na quarta-feira, nós cumprimos os mandados de busca e apreensão na casa, no comércio e na chácara do autor, Marcos Alves de Lima, no mesmo momento que era dada a posse ao Fernando Costa e Silva como vice-prefeito, agora prefeito do município de Naque. Na quinta-feira, inicia-se os esforços para que se faça, na quarta-feira ainda, né? Inicia-se os esforços para o recambiamento. Na quarta-feira, nós conseguimos autorização do Espírito Santo para que ele fosse recambiado. Na quinta-feira, Minas Gerais aceita, o Estado de Minas Gerais aceita o vereador, o até então autor Marcos Alves de Lima no seu sistema prisional. E de forma ininterrupta, a equipe trabalha até 10 horas da noite na quinta-feira,
E às 2 horas da manhã se desloca até o Espírito Santo e efetua o recampeamento dele ainda na sexta-feira. Sábado, a gente dá uma pausa nas investigações para descanso. No domingo, retomamos os trabalhos. Na segunda-feira, a preparação de toda a logística da reconstituição, um trabalho belíssimo, um laudo muito bem feito pelo setor de perícia da Polícia Civil da Delegacia Regional, que é realizado na terça-feira. Quarta-feira, juntada e confecção de todos os laudos, se não me engano são 6 laudos que são juntados ao inquérito. Na quinta-feira, relatório, comunicação de serviço, relatório da autoridade policial e relatório das investigações e encerramento do inquérito policial ainda na quinta-feira. A entrega ao fórum se dá na sexta-feira, no dia 26, portanto 13 dias após o homicídio, a gente encerra as investigações. Vale ressaltar aqui que durante as investigações, esse único caso, a Polícia Civil deslocou por mais de 2.200 quilômetros rodados por nossos policiais, pelas viaturas que participaram. O caso em si tem mais de 900 horas de trabalho policial, investigativo, de todos aqueles que participaram, legistas, peritos, policiais civis, que deslocaram de alguma forma investigadores, escrivão e delegado, que participaram, os 2 delegados, caso do excelentíssimo doutor delegado regional, doutor Tiago, que ajudou no trabalho. Nós temos aqui um inquérito de 215 laudas de puro trabalho de investigativo de altíssimo nível, efetuado pela delegacia. Se houver um novo mandado de prisão, em caso ele receba essa liberdade, ela vai cumprir a sua função, e sua função é efetuar a prisão dele. Acredito, por ser o autor de um homicídio qualificado em toda a situação que o caso, ele já empreendeu fuga uma vez, ele pintou o cabelo dele é alvo, branco, ele pintou o cabelo de negro, supostamente fez até um bronzeamento artificial, tentando se esquivar desse mandado de prisão. Acredito que ele não seja novamente liberado. Caso seja e que saia o mandado de prisão, nós vamos atrás dele novamente e vamos cumprir a nossa função, caso a gente seja requisitado para tanto. A situação em si, nós estamos falando do chefe do Poder Público Municipal, o Poder Executivo, o prefeito, e um vereador de oposição. O homicídio aqui, nesse presente caso, ele gerou uma cidade pequena, né, apenas 6.000 habitantes, gerou toda uma comoção. Né? Há um clamor social muito grande. Primeiro porque trata-se de um empresário, vereador, de que a justiça talvez não fosse feita. Isso gerou uma repercussão muito grande quando ele é liberado. Né? Ainda no domingo, às 18 horas, ele é liberado. Isso gerou um clamor social. Quer dizer, nós estamos diante de um vereador, empresário que tem recursos econômicos, ele não ficaria preso. Né? Então nós trabalhamos incessantemente para que isso fosse corrigido e que a gente efetuasse a prisão dele. Ocorre que a gente tem que apaziguar a sociedade. Né? Uma função da Polícia Civil é apaziguar, é gerar paz social. E a função desse inquérito, muito bem realizado, é gerar esse apaziguamento social. Desde o primeiro momento, nós estamos monitorando redes sociais, né? As redes sociais, tanto de populares como de imprensa. E a gente percebeu esse clima na cidade, essa situação na cidade. E nós estamos aqui justamente para isso. Na segunda-feira, nós devemos deslocar até a Câmara Municipal do NAC, é a primeira sessão do retorno do recesso, né? E nós vamos explicar isso para os vereadores, que ao falar para os vereadores, nós estamos falando para toda a comunidade. Explicar para eles que tudo foi muito bem feito, de maneira extremamente objetiva. Foi tão objetiva que o advogado do autor solicita o não comparecimento dele na reconstituição. Nós poderíamos sim levá-lo, ainda que ele ficasse em silêncio, porque ele não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É um direito constitucional dele. Mesmo assim, nós abstivemos, nós não o levamos até o local dos fatos. Né? E o advogado participou de toda a reconstituição. Ele acompanhou, foi franqueado, ele filmou, ele teve acesso a tudo, junto com o Ministério Público, um assistente de acusação e a defesa. E claro, a autoridade policial. Então, a intenção desde o princípio da delegacia, de todos que participaram, era de maneira formal, objetiva, transparente, exatamente, muito oportuna a fala do doutor, extremamente imparcial, deixar muito claro que nós estávamos diante da verdade real, da busca da verdade. Em momento algum nós privilegiamos ou deixamos de ser honestos com o que aconteceu. Os fatos refletem, o que foi apurado aqui reflete totalmente a realidade dos fatos. São 3 testemunhas oculares, presenciais dos fatos. Elas estavam a metros de distância. Não existem nenhuma outra testemunha relevante ali. A equipe de investigadores acompanhou todo o terreno.
foi nas casas, em todos os locais. Existem algumas outras pessoas que estavam ali nas cercanias, no alto do morro. Um exemplo é o motorista da máquina, né? Mas ele estava ali compenetrado. Ele está ali com a máquina ligada, um volume de som altíssimo, que é o motor de uma máquina carregadeira, e a máquina é cabinada, ela possui uma cabine. Ele está fechado, se não me engano, com o ar-condicionado ligado. Então, ele não consegue nem ter muito acesso, o vidro é fumê. Então, assim, todos os presenciais foram ouvidos, que é o caso das 3 testemunhas que foram ouvidas no corpo do inquérito, do inquérito policial, flagrante, e as outras demais não são relevantes. Elas podem trazer algum outro elemento, mas não são relevantes para a investigação. Em algum momento, essas testemunhas, elas chegaram a correr um risco de execução também por parte do autor? Veja bem, desde um primeiro momento, a ação é direcionada a Hélio Pinto de Carvalho. Por isso a gente acredita até na premeditação. Os disparos são feitos exclusivamente à direção de Hélio Pinto de Carvalho. Então a gente acredita que, desde o primeiro momento, o alvo, a vítima, foi escolhida para estar ali para receber os disparos de arma de fogo. Agora, quando ele cessa, ele esgota os meios de execução, acaba-se as munições, ele está diante de um revólver, né? Ele não tem como repor ali rapidamente a munição, né? Ele sim aponta a arma de fogo para as testemunhas. Nesse momento, ela pode ter elas podem ter sofrido algum tipo de risco? É improvável, porque já tinha acabado as armas. Mas eles correram, as munições, mas eles correram e ele corre atrás. Então, assim, no íntimo da testemunha, ela está sendo apontada uma arma de fogo, eles não sabem se podem ser, né, remuniciadas. Isso, sim, há um risco real para as testemunhas. Mas já tinha esgotado os meios de execução com o descarregamento. É muito claro, deixar isso bem claro, que não há legítima defesa, porque ele descarrega a arma. Veja bem, se houvesse uma legítima defesa, ele faz um disparo para cima, um disparo para o chão, um disparo ainda em direção ao autor, um tiro para cima, a mesma mostrar a arma de fogo. Se ele mostra a arma de fogo, ele já estaria correndo. No entanto, quando o prefeito tem a sensação de que a arma de fogo está ali, ele corre. Ele já começou a correr. Então não há agressão, já tinha cessado. Não há que se falar em agressão. Doutor João, talvez não seja de alçada da Polícia Civil, mas o fato dele estar lá naquele presídio lá, não seria prudente colocar num presídio de maior segurança, não? Isso aí é uma questão que tem que ser tratada exclusivamente pelo Judiciário e pelo Ministério Público, porque ele já está à disposição deles. E nós temos representantes excelentes. A relação é muito cordial, é muito cortês, e são exímios trabalhadores, né? Exímios profissionais dos cargos que eles ocupam. Então, com certeza, qualquer dúvida, qualquer questionamento, eles terão todo zelo, todo cuidado para apreciar. Nós estamos à disposição no que for necessário e nós cumprimos nossa função constitucional, nossa função legal, que foi efetuar a finalização das investigações. O Ministério Público já ofereceu a denúncia e agora ele está à disposição do Judiciário. Ele fica a cargo do Tribunal do Júri.